Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe mais este dia e que possamos ser uma ajuda a todos que de nós se aproximarem. Sejamos luz, sejamos exemplo de caridade, de bondade, de fé na palavra. A reconciliação nos foi dada, concedida, e através do sacrifício de Jesus alcançamos esta bênção e deixamos então de ser os inimigos de Deus. Pois Cristo, através da sua grande conquista, que conquistou com a morte e ressurreição, nos outorga hoje esse direito, este privilégio de estarmos em paz com Deus. Reconciliação é justamente isto: fazer as pazes, derrubar o muro da separação e alcançar paz. Isto é algo que devemos ser gratos a Deus todos os dias. Cristo, como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Este é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso amigo, pois Ele mesmo disse que não nos chamaria mais de servos, mas de amigos. E quando nós fazemos o que Ele ordenou, nós também nos tornamos amigos dele. Porque Ele é o nosso amigo, mas nós somos amigos dele. Ele disse a forma de sermos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então, nosso esforço, a nossa luta, e é tudo isso, é fazer o que Cristo nos mandou. Estamos aí com a carta aos Colossenses, capítulo 1, onde já lemos o verso 15 e o 16. Mas falamos mais um pouquinho, vamos ler mais um pouquinho desta carta, neste capítulo, agora o verso 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Por isso nós devemos exaltarei o nome do meu Senhor. Então vamos exaltar este nome glorioso. Não exaltar o nome de uma igreja, de uma congregação, de uma igreja, exaltar o nome de uma mensagem, exaltar o nome disso, daquilo outro, de um cantor, de um pregador, de um pastor, seja o que for. Vamos exaltar o nome de Jesus, porque Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo. A igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O primeiro lugar. Dá para Jesus o primeiro lugar. Devemos observar estas coisas.
pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então estávamos longe, afastados, como que incomunicáveis, não tínhamos o privilégio de poder falar com ele, estávamos separados, mas o sangue da cruz, por meio dele, então nós fomos reconciliados. É o que o apóstolo está escrevendo, nos dizendo isso neste presente tempo, neste dia, neste mês, neste ano, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, conforme nós já temos conhecimento, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então, como Jesus disse que este evangelho seria pregado até os confins da terra, e Paulo viajou até os confins da terra. O mundo não era tão vasto tanto quanto é agora. A terra sempre foi, mas o mundo, locais habitados. Então estava ali o evangelho em todos os rincões, em todos os lugares, sendo espalhado por pessoas, homens chamados, ungidos, preparados por Deus para trazer essa gloriosa bem-aventurança, essa gloriosa mensagem da reconciliação. Por isso nós devemos ser gratos a Deus, sempre louvar a Deus por isso, porque antes estávamos nós afastados, mas hoje fomos reconciliados e estamos novamente com este privilégio de termos a companhia de Deus estar em nós através do Espírito Santo. O Cristo é esta imagem, do Deus invisível, que veio, pagou o alto preço, morreu e ressuscitou para nos abrir este caminho da reconciliação. Então, se o coração nos condena, maior é Deus. Nós temos acesso a Ele para falar com Ele e receber dele aquilo que precisamos: cura, libertação, perdão, alegria, paz, segurança, longanimidade. Através da cruz, nós conseguimos de volta aquilo que foi perdido através de nosso pai Abel, ou melhor, Adão.
Mas Cristo, através do seu sacrifício, nos leva de volta aquilo que nós perdemos, nos traz de volta. Devemos então estarmos felizes, satisfeitos, agradecidos a Deus, embora muitas vezes nós não tenhamos tudo aquilo que nós almejamos e desejando. Agora, vamos tomar também segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, pois as nossas conversas, as nossas palestras, os nossos matinais, devocionais, devem estar plenamente corroborados, recheados, por fora, por dentro, baseado unicamente nesta bendita e gloriosa Bíblia que é a palavra de Deus. 1 Coríntios 5, começando aqui no verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, reconciliados, pois, com Deus, tenhamos paz, paz na alma, paz no espírito, pois não estamos mais longe de Deus, distanciados de Deus, como transgressores de seus mandamentos. Fui transgressor no passado, distanciado dos céus. Mas hoje o véu se abriu de alto a baixo e a oportunidade dessa descendência de Adão, que se afastou, perdeu o companheirismo, ter novamente o companheirismo com o Pai através do sacrifício realizado por Jesus. Oh, que coisa maravilhosa, que bênção gloriosa! Isto é algo glorioso. Vejamos o que Paulo nos diz na carta aos Romanos, capítulo 5, o versos 10 e 11. Diz assim: pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso é muito glorioso, meus irmãos. Pois se nós, quando éramos inimigos, vivíamos no pecado, quando nós vivíamos nessa condição miserável, longe de Deus, afastado do seu amor, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho. Agora, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não há por que temer a morte. Você não teme inferno, você não teme morte, você vive essa vida em comunhão com o Salvador. Você se tornou agora não inimigo, ou deixou de ser inimigo, se tornou amigo de Deus através de Jesus. Já não vos chamarei de servos, mas amigos. E vós sereis meus amigos quando fizerdes o que eu vos mando. Agora, que satisfação Paulo escreveu isso. E que satisfação eu recebo isso. Com satisfação, que satisfação gloriosa você recebe isso. Você foi inimigo, agora você é amigo. Através do sacrifício de Cristo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho.
Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Eu sou grato ao Senhor por isso. Você também é grato ao Senhor por isso? Enquanto o mundo se torna nosso inimigo, enquanto o sistema religioso se torna nosso inimigo, não nos querem ver, querem distância, mas nós nos tornamos amigos de Deus, porque Ele nos resgatou, nos tirou das trevas, do engano e nos colocou para andar na luz divina da verdade, do Evangelho, e nos reconciliou consigo mesmo através deste grande sacrifício, valioso sacrifício, poderoso sacrifício que nos outorgou a vida eterna, e vivemos esta vida eterna ao estarmos vivendo neste reino que jamais pode e jamais será abalado, o reino de Deus, o reino celestial. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a todos vocês e vos dê alegria mesmo no sofrimento, mesmo nos momentos de dificuldades, que nós possamos ter consciência daquilo que Deus nos tem dado, para assim vivermos por Ele e para quem são todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, abençoado seja o seu pão, seu trabalho, sua veste, toda a sua família, pais, filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém.